Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao nosso programa de estreia do Fórum do Ensino de Literatura, que é patrocinado pela Universidade Federal do Norte do Tocantins, né, por meio do seu programa de pós-graduação em Linguística e Literatura, o PPG-LIT. E para esse programa de estreia muito especial, nós temos uma convidada que é uma sumidade entre nós, que eu gosto muito, que com certeza vocês também gostam, que é a professora doutora Regina Zilberman. Então, a professora Regina Zilberman, ela é professora associada do Instituto de Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né, com atuação na graduação e na pós-graduação em letras, com 2 pós-doutorado e quase 100 livros, né, já publicados, e mais de 500 artigos, né, publicados em periódicos acadêmicos, é considerada, com certeza, uma das mais importantes estudiosas do campo do ensino da literatura. Professora Regina, muito obrigado por ter aceitado conversar conosco. Seja muito bem-vinda. Muito obrigado, Francisco. Espero que estejam me ouvindo bem. Então, bom dia. Essas alturas já boa tarde, o primeiro minuto da tarde de hoje. Então, uma boa tarde a todos e todas que estão aqui conosco e aqueles que virão a estar. E agradeço muito o convite da Universidade Federal do Norte do Tocantins, em particular do Francisco. Não é a primeira vez que a gente troca figurinhas online, mas é sempre um prazer. Sempre um prazer. Obrigada. Então, para quem está nos acompanhando agora, só assim, um breve pano de fundo para a gente localizar aqui o nosso programa. Antônio Cândido, no seu ensaio O Direito à Literatura, ele afirma que a literatura tem o potencial de atender à necessidade humana universal de fantasia. O acesso à fruição da literatura, portanto, figura, né, para o crítico como um direito humano básico. Por sua vez, a professora doutora Regina Zilberman, no seu texto O Papel da Literatura na Escola, ela diz, em certo momento, né, que, às vezes, é na escola, pela primeira vez, onde o aluno vai ter contato com a literatura. Então, a gente percebe que o ensino da literatura é de grande importância, né, para que esse direito humano básico, que é o direito à literatura, ele seja satisfeito. Então, pensando, assim, em especial os menos privilegiados, né, que não têm acesso, assim, à cultura literária. Então, pensando nisso, o programa de pós-graduação em Linguística e Literatura da Universidade Federal do Norte do Tocantins, que é a UFNT, a mais nova, né, aqui do nosso país, tem o prazer de lançar esse programa, né, que é o Fórum do Ensino de Literatura Entrevista. E o nosso objetivo é poder difundir aquilo que tem sido feito na área e também, né, o que a gente pode especular para o futuro. Nós vamos entrevistar pessoas que já são, assim, bastante conhecidas entre nós, como a professora doutora Regina Zilberman, e vamos entrevistar também pessoas emergentes, né, que estão fazendo pesquisas muito interessantes nesse campo. Bom, de qualquer maneira, a nossa ideia é poder difundir, democratizar em linguagem que seja acessível, aqui por meio do ambiente digital, o conhecimento sobre o ensino da literatura. Bem, então, tendo isso assim como pano de fundo, agora nós vamos provocar a professora doutora Regina Zilberman para poder conversar conosco. Professora Regina, a Helena Bonito, né, uma pesquisadora também da área de ensino da literatura, no texto que escreve para o livro Literatura e seus Enlaces, né, Trajetória de Regina Zilberman, que é de 2023, para quem estiver nos acompanhando, basta dar um Google que esse livro está disponível aí em formato digital. Ela fala algo bem interessante, que eu estou de acordo, que é o seguinte: a Regina Zilberman é uma personagem rara na academia, nas letras e na vida. Então, eu gostaria de perguntar a você, até pensando assim no Michel Petit, né, a provocação que ela faz, de que leituras é tecida a Regina, né? Como seria a sua biografia de leitura? Bom, essa pergunta não é difícil de responder, ela pode ser muito longa, porque eu sou uma pessoa que já passou, já está até aposentada por causa da faixa etária. Então, é uma longa história. Eu vou pensar alguns momentos disso, e eu gosto, quando eu começo essa narrativa, na primeira vez que me perguntam, eu gosto de homenagear
os meus pais, a minha avó, né? A minha avó era uma grande leitora e ela gostava de ler e contar histórias para os netos. Ela lia para nós. Várias vezes ela pegava o livro, lia, e os netos então cercavam e ouviam embevecidos, porque essa prática é uma prática antiga, mas ela não significa que saiu de moda, ela não significa que não possa ser exercida. E eu tenho a impressão que em algumas comunidades é muito forte até hoje. Até hoje, as pessoas mais idosas narrarem histórias para as crianças. Não é na escola que isso acontece, é num meio qualquer, dentro de casa, fora de casa, num pátio, numa floresta, onde é que for. E isso criou realmente desde a infância, antes mesmo de eu ser alfabetizada, esse interesse pelos livros e pelas obras. Também foi importante, no meu caso, vamos dizer assim, meus pais eram bons leitores, sobretudo a minha mãe, e na casa, como eu disse, né, dos meus tios e avós. Eu tinha muito livro, e eu tinha uma grande curiosidade, mas não penso que foi uma leitura assim de intelectual, nada disso. Eu lia muito gibi, muita revista, lia Monteiro Lobato, lia História de Fadas, essa formação que dos anos 50 era usual, não tem nada de excepcional. Eu não lia Nietzsche com 8 anos. Isso. Algumas pessoas têm essa habilidade ou essa virtude. Eu não, eu era uma leitora normal. E depois, na escola, a escola realmente estimulou também a leitura, sobretudo quando eu entrei no que é hoje as séries finais do ensino fundamental, né? Naquela época era o ginásio. Eu tinha um bom professor de literatura. Isso também, quer dizer, eu acho que aqui eu estou juntando na minha trajetória 2 fatores importantes. Primeiro, a convivência familiar. Se a família não gosta de ler, ou não gosta de livros, ou não tem livro em casa, a gente tem que começar da estaca zero na escola. Estou dizendo que as pessoas têm que ter bibliotecas maravilhosas ou muito livro em casa, isso depende das circunstâncias. Mas tem outras coisas que podem até ajudar a substituir, como a narrativa oral, né? A gente sabe disso, que é muito forte entre todos os povos e entre todos os grupos. Então, mas, de qualquer forma, o âmbito é familiar, é doméstico. O segundo, que é importante, é a escola, né? E, na escola, um professor que ame a literatura. Tem que gostar de literatura, tem que gostar de ler. Se o professor faz letras e não gosta de ler, tudo bem, nós não vamos botá-lo na cadeia, não vamos condená-lo e tal, mas a gente vai sugerir assim, não dê aula de literatura. Faça uma coisa que você goste. Faça outra coisa. Você gosta de, sei lá, língua, gosta de meios de comunicação de massa, gosta de trabalhos em meio digital, faça isso com os alunos. É mais, vamos dizer assim, será mais produtivo para os próprios alunos ter a oportunidade de esse convívio também amistoso. O professor, de certa forma, ocupa o lugar daquela família. Originalmente a família, depois passa a ser o professor. Mas o professor é uma pessoa familiar. Então, eu, particularmente, tive um bom professor de literatura, já tinha gosto de literatura, né? Quer dizer, me apaixonei por livros como Guarani, Inocência, não sei o quê, com 11, 12 anos, Machado de Assis, primeiro Machado de Assis, algumas coisas assim. E depois, é claro, investir por sugestão sempre de um bom professor de literatura na literatura universal, né? A gente lia bastante em sala de aula. Volto a repetir, não eram as minhas únicas leituras, eu gostava muito, e isso tem a ver com essa questão tá traduzindo aí, de ler literatura policial, literatura de mistério, alguma coisa até meia pornográfica, digamos assim, literatura erótica. Tudo é bom quando a gente lê. Quando cai na mão da gente e a gente quer ler e gosta de ler, tudo é bom, tudo é importante. Eu acho que o passo fundamental é não discriminar. Bom, dando mais uma avançada, é claro, eu escolhi o curso de letras. No curso de letras eu sou uma pessoa de sorte, eu tive outros bons professores de literatura. Um professor, depois teve que se exilou na França, mas a gente
vocês podem imaginar por quê, mas era também um amante profundo da literatura, ele transmitia um entusiasmo e a gente acompanhava. Então, eu fiz uma série de disciplinas com ele, disciplinas que, inclusive, nem eram obrigatórias, fui fazendo, e com isso tu vai formando um patrimônio que é teu, né? Aquelas obras que tu vai lendo, que tu vai absorvendo, que tu vai gostando, que depois, futuramente, tu vai transmitir para os teus alunos, se tu fores realmente um apaixonado pela literatura. Não significa que a gente forme adeptos, não é uma religião, não é uma crença. Tem alguns que aderem, outros que não aderem. A gente também, né? Isso é uma democracia, vocês estão fazendo um projeto democrático, e o princípio democrático básico é respeitar o gosto dos outros, as escolhas dos outros, né? Bom, eu chego aí, vamos dizer assim, na faculdade, depois as escolhas que a gente vai fazendo aí já são escolhas profissionais, né? Eu acho que isso a gente pode passar para as próximas perguntas, para não me deter aí numa autobiografia muito extensa. Olha, Regina, mas assim, eu gostei demais e a gente tem muita coisa para poder pensar aí. Mas eu lembro também, você estava falando sobre a literatura oral, né? O meu avô também nem era alfabetizado, né? Ele era analfabeto, mas ele comprava aqueles que a gente chamava de romances, que era de literatura de cordel. E a gente lia em casa e eu fui me tornando leitor também a partir daí. Mas, enfim, são muitas coisas para a gente pensar. Foi muito bom você poder compartilhar isso conosco. Eu só queria observar o seguinte, às vezes a gente acha que não foi leitor na infância porque leu livros não canônicos, livros que a escola não recomendava, mas não é isso. Tudo que cai na mão e a gente lê forma o nosso gosto literário, o nosso gosto com uma linguagem, assim por diante. Revista em quadrinho, internet, o que for. Muito bom. Regina, eu sei que você é leitora também do Freud, né? Então, nós aprendemos com o Freud, em seu texto Psicologia do Escolar, que muitas de nossas escolhas, no nosso percurso formativo, né, se dá pela influência de pessoas que admiramos. Você falou aí, por exemplo, de pais, de professores, né, e outros. No seu caso, né, que influências você considera significativas no seu percurso nas letras e que momentos, né, que você elege como marcantes aí na sua história, considerando desde a graduação até a pós-graduação? Você já começou a falar, né, mas se puder desenvolver mais sobre isso? Não, eu acho que marcantes, quando eu entrei na faculdade, nós estávamos num período muito difícil, né? Um período, não era ainda os anos de chumbo, mas era quase, nós já estávamos em pleno ditadura militar, e isso provocou, inclusive, como é que eu vou dizer assim, o exílio de professores. Outros foram simplesmente desvinculados, tiveram que buscar outras profissões para poder sobreviver economicamente. Mas enquanto nos 2 primeiros anos, principalmente, a gente ainda gozou de alguma liberdade. Depois foi ficando difícil e, enfim. Então, as leituras eram um pouco, vou chamar assim, clandestinas. Num primeiro momento, eu acho que foi muito importante para a minha formação um curso em que nós trabalhamos extensamente, e foi com um desses professores que eu destaquei, a obra da Simone de Beauvoir. Note-se, isso foi nos anos 60, o feminismo estava ascendendo, mas não era uma coisa dominante no Brasil, especialmente Porto Alegre, que é uma cidade que sempre está no 2º ou 3º capítulo, quando as outras estão lá na frente, já estão terminando a obra. Então, foi muito importante a gente ter trabalhado em grupos, sempre eram seminários em que a gente lia livro por livro, capítulo a capítulo, em debates. Foi realmente algo muito marcante. E, a partir daí, isso definiu, inclusive, uma forma de ver a literatura, não como algo meramente histórico, relacionado a períodos literários, que era o modo como eu tinha aprendido no 2º grau, né? Aquela coisa de romântico, realista, moderno, não sei o quê, para ser realmente o que a obra tem a ver com a realidade que eu vivo e que as pessoas vivem, independentemente da época em que elas foram produzidas. Então, isso foi
realmente algo bastante importante na minha formação literária. Né? Eu não consigo, mesmo depois, eu trabalhei com estruturalismo, trabalhei com estética da recepção, e assim por diante, hoje um pouco com estudo, com literatura comparada, estudos pós-coloniais, mas vamos dizer assim, essa oportunidade que a gente tem, primeiro do trabalho cooperativo entre os estudantes e professores. Isso foi uma lição fundamental, porque eu procuro dar aula assim, até hoje, né? Quer dizer, eu faço algumas aulas expositivas, mas sempre é um ponto de partida para depois a gente trabalhar o texto, debater o texto, ouvir opiniões, debater e eventualmente chegar a alguma coisa, pode não chegar a nada, mas em geral chega, né? Então eu quero destacar esse aspecto. Eu acho que como eu comecei a dar aula muito cedo, eu acredito que depois que eu vá por esse caminho, ainda estava na faculdade, comecei a dar aula, era uma época que era mais fácil conseguir emprego do que hoje, eu comecei a me interessar sobre a questão do ensino, né? Também não isoladamente, eu não posso atribuir as coisas a mim. Sempre trabalhei com grupos de pessoas, colegas e professores, e assim por diante, e nós nos deparamos, quer dizer, na ocasião de entrar na sala de aula, o que a gente faz? O que a gente faz? Pegar uma coisa, um programa pronto e ficar lá devolvendo para os alunos, não é a melhor forma de gostar de dar aula. Eu nem vou dizer assim de formar leitores, mas de gostar de dar aula, ficar aquele relógio de repetição de coisas que basta ir a um livro melhor, inclusive, do que aquilo que a gente é capaz de dizer, que tu tem a mesma informação. Né? Ainda isso está muito forte, o livro didático é ainda um instrumento muito poderoso, né, na sala de aula, mas mesmo diante do livro didático, o professor tem que ter essa autonomia, debater, discutir, ver o que é bom, e isso, vamos dizer assim, foi motivado por essa necessidade de interagir com os alunos. Né? Eu comecei a dar aula muito nova, os meus alunos tinham quase a mesma idade que eu, e eu fui me envolvendo justamente aos trancos e barrancos, diga-se de passagem, não é assim, uma narrativa de sucesso. Aos trancos e barrancos, fui descobrindo o que eles podiam gostar, não gostar, em termos de leitura, de atualização, né? A gente tinha que trabalhar, a minha disciplina, a gente tinha que trabalhar com textos clássicos, e então tinha que achar um jeito de aqueles textos terem um sentido moderno para os alunos. A partir daí, junto com sempre chamando a atenção para esse trabalho com as colegas, nós éramos um grupo de formandas, ou quase formandas de letras, de produzir material e debater a questão dos estudantes. Depois eu fui para a pós-graduação, fiz no exterior, voltei, comecei a dar aula na Pontifícia Universidade Católica, eu trabalhei um longo tempo na Católica de Porto Alegre, e aqui a gente, também com orientandos e colegas, começamos a discutir justamente por que nossa, isso foi um pouco depois da reforma, foi na década ainda da reforma do ensino, no final dos anos 70, o que funcionava com esses estudantes que agora entravam na escola, né? A gente fez algumas pesquisas e se deparou com essa, vamos dizer assim, com essa absoluta assimetria, dissonância entre aquilo que os professores vinham oferecendo para os alunos e a situação dos alunos. Porque o ensino brasileiro, nos anos 70, passou por mudanças muito grandes, né? Quando a escola se tornou obrigatória, quando aumentou o número de anos no ensino, hoje é fundamental, era o ensino de primeiro grau, nós tivemos um contingente que ainda não tinha sido habitual na sala de aula. Foi um mundo novo que se abriu. E se era um outro mundo, bom, não podemos repetir o script de sempre. E aí nós fizemos pesquisas, fizemos experimentações, e aí vem esse envolvimento que as pessoas sempre me perguntam, né, com a literatura infantil. Eu tinha boas lembranças da infância, né, mas não ia reproduzir nessas pesquisas essas boas lembranças que eram coisas do passado. Então nós fomos atrás
justamente do que estava sendo oferecido no mercado, e tivemos sorte, né? Porque o mercado literário, no final dos anos 70, início dos 80, em termos de literatura para crianças, era extremamente fértil, né? Apareceu toda uma geração aí de escritoras e escritores notável, um grupo notável de gente que estava escrevendo, estava modernizando, e então a nossa preocupação foi justamente aproximar esse material original no sentido de diferente, inédito, dos professores, né? O foco nos professores, porque a preocupação vinha do programa de pós-graduação. E nós tivemos vários cursos de literatura infantil, tivemos dissertações, teses, pesquisas, foi um momento, eu acho que ainda tem alguma coisa, mas na PUC, eu não estou mais lá há algum tempo, mas teve um momento importantíssimo dos anos 80 até uns 30 anos, os 30 anos seguintes, se notabilizou a instituição por essa produção. Muito bom. Você falando aí, Regina, foi ficando para trás, né? Mas, enfim, era o que eu queria comentar. Eu acho que eu te interrompi. Não, sim. E você falando assim, eu pensando, né? Não, você falando, e eu fiquei pensando assim, puxa vida, né? Você já estava com essa preocupação sobre o que é que os alunos estão querendo, são novos tempos, são novos mundos, e nós estamos vivendo num período assim, com todo mundo tendo acesso à internet, todo mundo, de um modo geral, só para falar, né? Acesso às redes sociais é um outro mundo também que está se abrindo. É um outro mundo. Lá, 70, 80, a escola estava se abrindo as camadas pares, e hoje nós estamos recebendo, né, alunos, sim. Se tu me permitir comentar, eu disse assim, quando a gente estava no final dos anos 70, início dos 80, a gente trabalhou privilegiou a literatura infantil em sala de aula, chamou atenção para isso, rompeu, procurando criar um dique de proteção contra o livro didático. O livro didático, até então, era ainda uma compilação de textos do final do século XIX, raramente alguma coisa do século XX, ainda era assim, Alencar, Toné, etc., muito fora de sintonia com a atualidade. Então, nós procuramos valorizar autoras como Ana Maria Machado, Rufino dos Santos, nem vou enumerar todos, que são realmente um grupo sensacional. Lígia Bojuca Nunes, que depois foi premiada, João Carlos Marinho, e assim por diante. Então, agora, sem, vamos dizer assim, deixar esses autores para trás, é preciso dizer duas coisas, um pouco como tu antecipaste. Primeiro, hoje já é outro universo estudantil, mudou muito. De novo, a escola se abriu para outros horizontes, quer dizer, nós tínhamos escolas nas grandes cidades, escolas públicas ou privadas, mas era um tipo de frequentador em que não predominavam os grupos periféricos urbanos ou, vamos dizer assim, indígenas, afro-brasileiros, etc. Não era o mesmo horizonte. Então, uma fórmula de 40 anos atrás já é, de certa maneira, obsoleta, né? Nós temos que ter novas propostas. E interessante que a literatura infantil continua respondendo bem. É isso que eu quero destacar. Nós não precisamos mas o que eu vou fazer? Não, há uma atualização enorme no número de autores recentes, de grande produção, indígenas, afro-brasileiros, de grandes cidades, de cidades do interior. É fantástica, a produção continua muito rica. Isso é uma coisa que eu queria chamar a atenção. A outra que eu deixei para trás, seria uma injustiça, é o seguinte: nesse período, eu acho que vale a pena destacar o papel da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, porque estava profundamente envolvida com essas, vamos dizer assim, iniciativas de valorização. Primeiro, da literatura infantil, dos novos nomes, na divulgação, e outra, que é importante, do estímulo ao estudo da literatura infantil
nas instituições de ensino superior, porque havia, e ainda tem, né, um nariz torcido em relação à literatura para criança é bobagem, isso não tem importância nenhuma, nós temos que ler os clássicos, ou então os grandes escritores modernos, Drummond, Mário de Andrade, não sei o que, Guimarães Rosa, mas ler Lígia Bojunga Nunes de jeito nenhum, isso é para criança, quando a criança crescer, ela vai ler coisa importante. Então, esse tipo de preconceito foi uma coisa que sempre se teve que combater. E não vou dizer que é um combate vencido, que é uma luta em que somos os vitoriosos. Por quê? Porque se tu vocês têm um programa muito importante que justamente está focado no ensino da literatura. Mas é raro. O trabalho de vocês é raríssimo. O programa está focado. Às vezes tu tem uma linha de pesquisa, um pesquisador, uma coisa assim. São Paulo, na USP, tem um grupo importante, tem no Rio de Janeiro, já teve, voltou a ter, e coisas assim, mas não é uma proposta de programas de pós-graduação, o que é uma pena. É isso que eu deixei para trás, queria marcar o ponto. Muito bom. Você está dando muita coisa para a gente pensar depois, Regina. Bom que isso fique gravado, né? E vai germinar. Regina, assim, eu assisti algumas entrevistas suas antes de preparar esse roteiro aqui, fui ler muita coisa a seu respeito de entrevistas, né? Assisti outras lives, e eu sei que, assim, a sua formação, inclusive, lá na Alemanha, estudava literatura, mas também linguística, né? Aí eu fiquei pensando assim, o que é que fez com que a Regina alimentasse o desejo de ir para o ensino da literatura e continua alimentando depois de tanto tempo? Bom, aí tu faz umas perguntas que eu preciso fazer um grande retrospecto. É interessante o seguinte, quando eu fui para a Alemanha, a bola da vez era o estruturalismo. Só que eu cheguei na Alemanha e o foco não era mais o estruturalismo, isso tinha passado. Era a estética da recepção. E a estética da recepção, ainda que tenha problemas, que nós não vamos conversar agora, ela propiciou os primeiros textos teóricos, eu quero dizer isso, os primeiros textos teóricos que eu li sobre literatura infantil vieram justamente de pesquisadores associados à estética da recepção. Por quê? Porque ela propiciava a valorização do leitor ou da leitora. E valorizar o destinatário do texto era aceitar as várias modalidades de destinatários, seja adulto, seja criança, seja letrado, ou, vamos dizer assim, intelectual, seja o estudante, e assim por diante. Abria esse espaço para nós considerarmos, vamos dizer assim, as modalidades de leitura, e com isso o papel da criança, ou do jovem, ou do adulto, no processo de formulação da própria literatura. Porque a literatura, ela responde a necessidades do leitor. E a estética da recepção permitia isso. Então, foi vamos dizer assim, um caminho que me levou a conciliar a questão teórica, acadêmica, da pesquisa, com aquela linha, com a linha de investigação teórica que predominava. É claro que a fila anda, né? Quer dizer, escrevi aí, principalmente em parceria com a Marisa Lajolo, obras em que a gente procurou pesquisar essa questão da leitura e da formação do leitor na história da cultura brasileira, especialmente na história da literatura brasileira. E continuamos, né? Fizemos um livro sobre literatura infantil, fizemos outro sobre formação da leitura no Brasil, fizemos uma porção de coisas. Nesse sentido, que é uma repercussão desse tipo de conciliação entre um fato histórico, social, etc., que tem a ver com a situação do leitor, com vamos dizer assim, um percurso teórico, um embasamento teórico que permite que a reflexão não seja assim muito empírica, né? Senão assim uma coisa muito aplicada que às vezes enfraquece, torna mais simples, simplifica demais as coisas. Então, o embasamento teórico consistente que veio da formação da gente, vamos dizer assim, dessas contribuições da teoria da literatura,
dão essa consistência que permite que a gente até veja melhor as coisas. Como eu falei, eu venho trabalhando atualmente, não venho mais trabalhando tanto quanto essa questão de a gente vai avançando, né? Não sei se avança, progride, mas muda. Sim. Eu tenho me interessado muito sobre a questão Sim. justamente da literatura e direitos humanos, e eu acho que isso também tem a ver com esse passado, né? Tu começasse a tua fala hoje lembrando um texto importantíssimo do Antônio Cândido, né? Tem esse título, Direito à Literatura, e fala da importância que tem a literatura na vida humana. Para a gente entender isso, não é apenas uma questão teórica. De novo, não é só uma questão teórica. A literatura é importante na vida das pessoas, assim como o mito, o conto, a anedota, a piada, enfim, tudo. Todo tipo de narrativa é importante porque ele te dá esse, esse engrandecimento da tua própria fantasia. A tese do Cândido é um pouco isso. A tua fantasia é alimentada e produtiva dessas narrativas. Aí entra a questão do direito à literatura, porque nós temos que ter essa possibilidade, né? Essa possibilidade de acesso a esse patrimônio que é fruto da fantasia do ser humano. Os homens e as mulheres fantasiam, inventam, criam, mas isso não se perde no ar. Pode um sonho se perder no ar, né? Ainda que o Freud não diga que é assim. Mas ela pode se concretizar numa narrativa, num filme, numa história em quadrinho, em vários produtos. E isso tem que estar ao alcance de todas as pessoas. No Brasil, isso é uma coisa difícil. Um país com tantas desigualdades sociais, étnicas, polarizado hoje, essa aproximação ficou mais complicada. Então, cabe a gente, que é professor, que atua na academia, propiciar que esses vínculos se mantenham e que sejam estimulados, né? Então, daí a prática. Eu sempre procuro associar uma reflexão a uma aplicação, né? Muito bom. Regina, tem professores, né, que estão nos acompanhando, pessoas interessadas aí no ensino da literatura. E aí eu queria já dizer aqui que você que está nos acompanhando, né, pode já ir pensando nas perguntas para fazer aqui, professora Regina, que nós vamos abrir esse espaço, né? Eu fiz aqui um breve roteiro, mas já está quase esgotando, porque eu quero também que as pessoas que estão nos acompanhando tragam as suas questões para a professora Regina. Eu tinha aqui uma pergunta para fazer, mas eu acho que já foi contemplada pelo que você já falou. Agora, Regina, uma outra pergunta assim, que eu queria trazer para você é o seguinte: dentro da área do ensino da literatura, quais tendências, né, que você tem notado, o que as pessoas têm se interessado, o que estão pesquisando, né? E também qual que é o teu prognóstico pensando para o futuro da área do ensino da literatura à frente, né? O que você tem pensado sobre isso? É claro, a gente pode fazer um panorama, mas não quer dizer que esteja sendo justo com todo mundo. Eu acho que uma tendência forte é o seguinte: a incorporação no trabalho do professor de primeiro do ensino fundamental, no médio um pouco não tanto, de obras contemporâneas, obras inclusive publicadas e que ainda não pertencem ao ciclo, vamos chamar assim, do cânone. Então, obras que são muito... Eu não vou dizer se isso é bom ou se não é bom. Eu acho que isso depende de cada professor, é uma escolha do professor. Mas eu estou vendo isso como uma tendência. Tu perguntou qual é a tendência, essa é uma tendência. Quer dizer, se apropriar em sala de aula de obras que estão em circulação, que não são nem do passado, nem já, vamos dizer assim, prestigiadas pela academia, não são premiadas, não necessariamente são premiadas, não estão lá nos catálogos de histórias da literatura e tal, quer dizer, são obras que fogem à academia, vamos chamar assim, né, ao cânone. Isso é muito forte, os autores, os professores procuram trazer para a sala de aula autores que estejam afinados cronologicamente com seus estudantes. Isso tem sido uma tendência que eu vejo forte. E, a partir daí, outra tendência forte é vamos dizer assim, o estímulo à produção.
estímulo à produção. Eu mesmo faço isso em sala, né? Eu não, com os meus alunos, mesmo quando eu estou trabalhando lá com autores, quando eu trabalho com literatura portuguesa, tem que trabalhar ali o período, vamos dizer assim, século XIX. Então, tentar, mesmo no autor passado, trazer isso para algum tipo de produção dos alunos, que eles vivenciem o texto de dentro para fora e dali saia um produto. Isso é algo muito forte hoje. Às vezes coincide com escrita criativa, né? O que também é um processo perfeitamente legítimo, né? Quer dizer, não é ensino da literatura em termos de mero aprendizagem, de incorporação, mas sempre essa devolução, essa oferta de alguma coisa em termos de linguagem que tem a ver com a vida do aluno. Isso é fortíssimo hoje como vertente e eu acho que é legítimo, né? Então, essa própria expressão ensino de literatura, ela tem que ser relativizada, porque não é só ensino de literatura, não é só aprendizagem, é também produção de literatura, sem qualquer preocupação de ser muito bom, de ser uma obra-prima, de ser uma maravilha. O importante é que o aluno entenda a questão da literatura não só de fora para dentro, como algo assim pronto, que ele vai ler, que ele vai dizer que é assim, que é assado, tem essas personagem é assim, o personagem não é assim, que a relação entre as personagens tem tal característica, que a sociedade representada é tal coisa. Né? Não é só isso. Isso é importante, não dizer que tem que ser descartado. Mas como é que ele vivencia isso como sua realidade? E também o que significa, o que eu acho muito importante, é o que significa escrever. Eu vou entender a literatura quando eu entender como se escreve literatura. Senão parece um exercício estéril, assim, uma coisa alheia. Se o aluno ou a aluna tiver a oportunidade de botar o seu mundo para fora, ou botar o seu mundo junto com o mundo da literatura, é uma coisa muito boa. E essa é uma vertente que está muito forte, tem sido bastante intensa. Não sei se vai permanecer. Aí tem outra questão que tu trouxesse, a questão do prognóstico. Talvez isso dure algum tempo, talvez volte uma coisa mais, assim, mais codificada, mais, vamos dizer assim, vinculada, ou em que predomine a história da literatura. Eu acho que não. Né? Eu acho que isso vai crescer por muito tempo. E tem a ver, inclusive, com uma circunstância contemporânea que é a presença das redes sociais. As redes sociais têm lá defeitos, qualidades, não é o caso, mas ela propicia a cada um se ver como sujeito, como produtor. Né? Pode ser até um meme ou uma fake news, o que seja. Não vou entrar no mérito ético da coisa. Eu só quero chamar a atenção que isso coloca a cada indivíduo nessa condição de sujeito. É ele que está dizendo, ele é o dono da voz. Sim. Isso é uma coisa bem contemporânea e que eu acho que não tem volta. Acho eu que não tem volta. Agora, eu nem sei se a Terra tem volta, né? Nós estamos aí numa crise climática tão grande que eu tenho medo do futuro, não do prognóstico. Muito bom. Você está trazendo coisas muito importantes, né? Isso, você imagina, né, tanto os professores lá da educação infantil, do ensino fundamental, do ensino médio, ouvindo isso, eu achei, assim, maravilhoso, né? Me surpreendeu mesmo, no sentido de bom que foi. As pessoas estão se movimentando aí no chat do YouTube, já eu vou trazer as perguntas que está nos assistindo para você. Vou fazer a última provocação, Regina, no sentido assim, pensando lá no Rilke, que escreve cartas, né, a um jovem poeta, e eu fiquei pensando assim, o que será que a professora Regina, né, como professora, leitora, pesquisadora, que carta escreveria para um jovem pesquisador no campo do ensino da literatura, né, que está se enveredando por aí? Que carta seria essa? Poxa, essa tu me apertasse. O que eu... É que eu não sou muito de aconselhar, né? E jamais me equipararia a um texto tão maravilhoso como uma das cartas, qualquer das cartas do Rilke. Eu acho que eu diria esse, seja
esse jovem professor, né? Em primeiro lugar, você gosta de dar aula? Você acha que é uma coisa boa? Se você não gosta, tente. Porque às vezes as pessoas têm medo de dar aula, não é que elas não gostem, elas têm medo. Então, tenta. Eu mesmo achei que eu nunca seria professora. Nossa, eu vou ser pesquisadora, vou não sei o quê. E fui lá para a sala de aula e fui desempenhando. Essa é a primeira coisa. Tente. Segundo, não perca o sono se você errar, se os alunos não gostarem. Alguns vão gostar, outros não vão gostar. Pode ser que todos não gostem, mas você vai aprendendo até que eles gostem. E terceiro, justamente procure diagnosticar quem são os seus alunos. Procure entender quem são eles, o que eles esperam da vida. Não é assim fazer a primeira aula e perguntar o que você quer, o que você não quer, conte a sua história. Não. Esse é um processo longo de a gente tentar, nem sempre eu não sei se eu sou bem-sucedida, não sei, mas a gente tenta. Tente ter sensibilidade para conhecer cada um deles, não a massa, que estão todos sentados, às vezes mascando, às vezes olhando celular, às vezes desatentos, às vezes tem até gente dormindo. Mas tente dialogar com eles, primeiro entendendo, estando sensível à identidade de cada um deles, ou delas, né? Uhum. Não importa o gênero aí, qualquer um deles tem uma identidade, tem uma sensibilidade, tem, às vezes, receios. Procure entender. Eu acho que isso é o mais importante. Seria uma carta curtinha, né? Comparada com as do Rio. Muito importante, muito importante. E eu gostei muito. E você falando assim que não gosta de dar conselhos. Olha, eu gostei dos seus conselhos. Acho que poderia dar mais, viu, Regina? Tá bom. É muito bom. Professora, dado... professora, em vez de um jovem poeta. Que maravilha. Tem um professor aqui do nosso programa, o professor Dr. Alisson Rodrigues, ele perguntou assim, vou ler a pergunta dele para você, sobre a produção de livros de literatura infantil durante a ditadura. Ele diz que nota um grande número de mulheres escritoras com obras extremamente importantes para a área e também para a época, né? Como podemos explicar esse grande número de mulheres escritoras nesse período da ditadura militar? Aí depois eu vou trazer uma outra de outra professora. Ok. Obrigado, Wallace. Bom, em primeiro lugar, realmente há um grande número de autoras nesse período da ditadura, porém não é algo surpreendente, porque vem sendo, desde o século XIX, no Brasil, uma tradição de mulheres escreverem para crianças, né? A gente vai lá desde a irmã da Júlia Lopes de Almeida, Delina Lopes, eu acho que era já fazer compilações de histórias para crianças e a coisa vem vindo. A gente tem uma memória de autores, Monteiro Lobato, Viriato Correia, etc., mas a produção mais contínua, não a melhor ou a pior, não é esse o ponto, mais contínua era de mulheres, sejam brasileiras, sejam estrangeiras, né? Tem várias autoras que eram traduzidas, mas era comum. E uma das grandes mais conhecidas nos anos 40 e 50, depois foi reeditada, a Madame Leandro Dupré, né? Depois passou a ser publicada com o nome dela mesma, Maria José Dupré, se não me engano. Tinha também a Lúcia Machado de Almeida, enfim, tinha uma produção grande. Qual é o diferencial final dos anos 70 e início dos anos 80? Primeiro, essas escritoras, elas fogem à norma que vinha sendo dominante na literatura para crianças, especialmente na literatura para crianças, na literatura para crianças produzida por mulheres, elas fogem àquela norma da literatura pedagógica, da literatura que quer ensinar bom mocismo às crianças, aos meninos, né? Não pode isso, não pode aquilo, a criança mal educada acaba punida por alguma razão, esse tipo de coisa desaparece. Segundo,
predomínio de meninas em papel não só de protagonistas, mas de liderança no grupo todo de crianças e adultos, né? Tem um texto que, no início dos anos 70, foi muito popular, circulou muito, que é A Fada que Tinha Ideias, que é da Fernanda Lopes de Almeida, aliás, neta, se não me engano, da Júlia Lopes de Almeida. Nesse livro, eu não sei se hoje ele continua tendo a mesma importância, nos anos 70 teve, depois perdeu um pouco do seu impacto. A menina, que é essa Clara Luz, a protagonista, ela não apenas é totalmente fora das convenções do mundo das fadas, como ela desafia os adultos e ela acaba mostrando para os adultos como é que o mundo pode ser melhor. Esse tipo de comportamento está presente em várias personagens mulheres que são criadas por essas escritoras também mulheres. Por que isso predomina no período da ditadura? Eu não sei se quantitativamente predomina. Já nos anos 70, começam a aparecer muitos livros de contestação, né? Lembrem o Cabeira e outros tantos, né? O Antônio Calado, vários outros autores. Mas, sem dúvida, os das escritoras para crianças alcançou um número maior de repercussão, de vendagem, etc. Por que os militares não proibiam? Bom, é difícil a gente especular sobre o que não aconteceu, né? Mas, de qualquer forma, acho que eles não liam, simplesmente não tinham infância, não tinham crianças em casa e não liam. Se concentraram em 2 ou 3 autores, o que deu muita confusão na época, né? Rubem Fonseca, Inácio Loyola Brandão, o Renato Almeida, me esqueci o sobrenome. Eram autores que tinham muita proximidade, inclusive, com a imprensa, e aquilo teve uma repercussão tenebrosa, né, internacionalmente. Então, acho que eles mesmos se recolheram, preferindo ficar censurando jornais, etc. Então, acho que esse foi uma das razões. Muito bom. Tem mais uma pergunta aqui, professora, que é da professora doutora Luiza Helena da Silva, que é também aqui do nosso programa. Ela pergunta assim: professora Regina, poderia tratar do problema da censura à literatura crescente no espaço escolar? Olha, Luísa, tudo bom, Luísa? Eu acho que esse é um grande problema hoje, um grande problema. Porque note o seguinte, na pergunta do Wallace, ele se referiu a por que essas obras, a rigor, não foram censuradas. Essas obras, vamos dizer assim, não A Fada que Tinha Ideias, que era bem ameno, mas livros como O Reizinho Mandão, da Ruth Rocha e outros nessa linha. Eles não foram objeto da censura, né? Agora, nós temos o contrário. Nós temos livros sendo perseguidos até internacionalmente, isso está acontecendo, e nacionalmente, né? Livros que são alguns destinados ao público infantil e outros ao público em geral, né? Então, nos Estados Unidos, a gente ouviu casos, na Europa ouviu casos, e aqui nós tivemos alguns casos bem complicados, né? Como, por exemplo, a censura ao livro do Jefferson Tenório, A Vez da Pele, por parte de professora, depois Secretaria de Educação, depois não sei o que, aquela confusão toda. Isso já vem de uns 4, 5 anos atrás. Também o Menino Marrom, do Ziraldo, foi também objeto de censura, de crítica e tal, que provém de grupos conservadores e que vão restringindo realmente a ação do professor em sala de aula. Há um outro tipo de censura também, o cancelamento de alguns autores, né? Por exemplo, Monteiro Lobato, que mais pagou a conta aí por questões de grupos identitários. Então, são 2 núcleos de censura que me parecem ambos equivocados em relação à natureza da literatura. Bom, primeiro, é claro, a gente só pode ser contra a censura. Eu acho que liberdade é liberdade, né? Não é meia liberdade. Isso não existe. Sim. Mas
O problema é que a literatura lida com algo fundamental que a gente falou desde o início, quando o Francisco lembrou a questão da fantasia. A literatura nos ajuda a fantasiar, a sonhar. O que esses, num caso e no outro, veem nos textos literários é, vamos dizer assim, uma literalidade. Antigamente falava função denotativa e função conotativa. Eles não passam, esses grupos não passam do nível denotativo. Diz isso é aquilo. Não tem aquela mediação da fantasia. Isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, mesmo uma obra mais libertária do mundo não significa necessariamente que o leitor entrará nessa onda. Ele pode ler um livro de uma forma indiferente. Pode ser altamente libertário e ele lê como se fosse uma notícia de jornal, sem maior envolvimento. Então, decidir pelo leitor, seja ele adulto ou criança, é um ato de uma violência enorme, né? Seja por razões justas, o preconceito racial, perseguição a grupos subalternos, etc., seja por razões conservadoras, moralistas e tal. Num caso ou no outro, a gente está fazendo um gesto inconcebível numa sociedade que se pretenda democrática, né? Não pode ser assim. Mas está predominando. Não vamos fingir que não existe, porque existe e é um combate que a gente tem que manter a cada momento. E isso só se faz pelo debate, pela discussão. Bom, vamos ver o que tal coisa está sendo criticada. Realmente existe isso ou não existe? Ou o preconceito está dentro de mim e não na obra? Né? Esse é que é o problema maior. Que maravilhoso. Pergunta interessante. Deixa só... Tem o Pedro, Regina, o Wildenberg, ele está fazendo uma pergunta assim: professora, tenho dificuldades em fazer os alunos levarem os seus textos literários, eu estou entendendo que os textos que eles, alunos, escrevam, a sério. Alguma sugestão? Bom, eu não tive dificuldade, se a pergunta é isso, quer dizer, os textos que os alunos produzem, nós temos que levar a sério. Tanto quanto Machado de Assis, o texto que o menino ou a menina produziram em sala de aula. Às vezes nem sempre são textos literários que eles produzem. Eles podem fazer desenhos, história em quadrinho, memes. Tinha uma época que eles faziam postagens de Facebook, de outros, Tinder. Era muito engraçado. Jovens têm muito bom humor, coisa que a gente vai perdendo com o tempo. Então, a gente, embora bem-humorados ou não, ou sérios, confessionais, a gente tem que examinar a sério. E entre eles levam muito a sério. Né? É impressionante o que eles gostam, nos casos que eu acompanhei de perto, de ouvir os colegas. Parece, assim, uma revelação. É impressionante, né? E, às vezes, alguns se orientam mais até para a escrita, no caso do curso de letras, mas se não se orientar para coisa nenhuma, isso aí não é uma formação profissional, né? É só uma forma de deixar que as pessoas ponham o seu mundo, a sua fantasia para fora. Né? Tem tantas formas nós estamos falando de censura aí, também vamos dizer assim, de repressão, e às vezes as pessoas seguram isso, têm medo de falar, né? Seus desejos, suas ansiedades, deixa falar, né? A psicanálise ensinou isso, que não tem terapia melhor do que a expressão verbal. E a gente, como professor, pode acompanhar essa ideia. Muito bom. Nós já estamos aqui quase finalizando, mas tem alguns comentários aqui no chat, né, do YouTube. O pessoal vai colocar aqui na tela para a gente dar uma olhada. Olha, o Wallace está agradecendo, né, a mim e também a você, e ele disse que adorou também a sua resposta, né? Aqui a professora Luiz Helena, né, fazendo aí. Tem também aqui a professora Josefa dos Santos, diz que aprendi a formar alunas leitoras, lendo, olha só. Por isso que eu estou dizendo, professora, você pode dar mais pitaco, né? Pode dar mais conselhos para a gente. Tem mais... Weidman, referência na pesquisa literária na educação do Brasil. Sempre que a ouço, refaço as interlocuções anteriores. Avante com
essa grande intelectual. Ela é muito generosa. Olha, por isso que eu iniciei lá falando que você é uma sumidade entre nós, Egílio. Sumidade pode sumir ao também. banho, né? A professora fez provocações necessárias. Isso na literatura, você não gosta... Que bom. A Eliane, a professora Micheletti, que é da Federal de Grande Dourado, se eu não estiver enganado. Aqui, ó, a professora Albanha, né? Voltou aqui. Ensinar a literatura se não gosta de literatura, tentar conhecer para dialogar com o outro, né, que é o aluno, a escrita e as redes sociais, como o terreno fecha. Como eu falei para você, ó, as ideias vai fervilhando, você foi falando e as ideias vai... A professora Micheletti é o próximo comentário, deixa. Maravilha essa live. Professora Regina, nós... tá aqui. Obrigada, mais um... A Nayane, que é uma pesquisadora também, né, hoje está lá no Ceará. Que privilégio ouvir a professora Regina. Formei como professora de literatura a partir das leituras de seus textos teóricos. Professora Cláudia, a Cláudia também está no ensino de literatura, magnífica palestra. Que maravilha. Alguns retornos aí, professora, né, dessas provocações. Pois é, eu agradeço muito ao Francisco e também ao pessoal que está atento aí, a gente nunca sabe, né, essas atividades é para ser um diálogo, mas também daqui para cá é muito bom saber da repercussão. E eu fico à disposição, se vocês quiserem depois um contato, uma conversa, estamos aí, né? O Francisco tem meus dados, e-mail, WhatsApp, a gente podendo ajudar, e é uma forma também de ser ajudado, estamos aí. Muito obrigado, gente, pela atenção e por essas manifestações. Então, eu quero só agradecer a todos vocês. Muito bom. Então, eu quero agradecer a todos vocês que nos acompanharam aqui nessa live de estreia. Eu já vou pedir para você se inscrever aqui no canal, né, porque nós vamos ter outras lives. A ideia é que sejam aí mensais, tá bom? E agradeço também a você, Regina, sempre muito solista. Eu adorei essa conversa aqui com você. Fique muito à vontade para os comentários finais e tchau para todo mundo que está nos acompanhando. Bom, gente, muito obrigado pela atenção. Como eu disse, estou à disposição. É muito bom conversar com o Francisco. Francisco, nós já temos um diálogo há uns anos atrás, quando a pandemia estava nos obrigando a ficar em casa. E desejo muito sucesso. Eu acho que essa iniciativa é da maior importância e eu mesmo acompanhando. Pode deixar, pode escrever. Muito obrigada, gente. Um bom dia, um bom mês. O nosso dia daqui a pouquinho, né? Dia 15 de outubro, vamos comemorá-lo. Ótimo. Então,